Clube 885 apresenta Zinecast com Cabelinho. Salve, salve, meus queridos telespectadores! Está começando mais um Zinecast aqui no YouTube da rádio que você vê. Sou Márcio Dioforte, o Cabelinho. Você sabe, você tem que seguir, você tem que comentar, você tem que ativar as notificações, essas coisas que os blogueiros, o pessoal mais da mídia faz. Mas eu tô aprendendo. E hoje eu vou aqui no Zinecast conversar com uma turma. Olha, eu tava antes já aprendendo sobre. Sou leigo no assunto, mas, dei uma lida e hoje a gente vai falar sobre, eu vou dizer que seria um lifestyle, porque eu vejo essa parte de charutos e tudo mais como um lifestyle, porque tu não aprende apenas a degustar, mas tu também aprende muito sobre a forma como tu faz tudo isso. E eu já vou aqui apresentar os meus dois convidados de hoje. Eu vou começar com o que eu sou mais íntimo, né? Afinal, convivemos por um bom tempo. Jonatas Henke, o João, ele que é um aficionado por charutos, né? Charutos. Gosta muito? Gosto muito de charuto. Boa noite, cara. Boa noite. Mais perto do microfone. Desde época da escola, a gente ia pras festas, a gente sempre passava no posto, conversava com o Cabelinho. Eu vendia. Um charutinho pra ir pras festas. E desde lá a gente sempre continuou seguindo fumando e aprendendo e desenvolvendo essa... É fantástico esse mundo aí. Quanto mais aprende, mais quer se aprofundar. Eu até comparo um pouco essa situação do charuto com uma realidade mais minha, que é a do vinho, né? Tu diz assim, cara, eu vou tomar um vinho, sei lá, de 40, 30 reais. Mas eu não tenho paladar para um de 300. Mas tu vai aprendendo a gostar. E aí eu chamei o vinho porque eu vou conversar agora com um cara que ele é sommelier de charutos. Eu vou apresentar ele, é o Gabriel Lourenço. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Uma honra, cara. Estar aqui. Janjão também, que fez esse meio de campo conosco. Não, mas bem legal, cara. É um assunto interessante e é isso que a gente quer. Contar histórias aqui no Zinecast e conversar com pessoas que têm o que dizer. E a gente tá aqui, ó, com um monte de coisa aqui, de charutos, de utensílios e tudo mais. E vai ser muito legal essa conversa, eu tenho certeza. Cara, primeiro de tudo, tá? Já vou te fazer uma pergunta, o João vai entrando junto, vai me ajudar a perguntar também, né? Sommelier de charuto, cara, me explica um pouco isso. Eu acho que é importante a gente explicar para os nossos telespectadores. Sim, porque hoje tem sommelier de tudo, né? Sim, né? Tem sommelier de rede social até, sommelier de opinião, né? Aí eu digo que tá ali, né, meu? Eu acho que em algum momento a gente vai ter que limpar a baba aqui, porque ficar olhando os charutos e não acender, mas vai tudo em respeito ao estúdio. Mas depois a gente vai fazer uma brincadeirinha que a gente vai colocar no meio aí do negócio. Show de bola. Então, sommelier, na verdade, tem uma história medieval, tá? É uma profissão antiga, mas diferente daquilo que passam tanto, que era a pessoa que provava o vinho para ver se não estava envenenado para o rei tomar. Essa história. É um pouquinho mais antigo que isso. E sommelier é o responsável pelas provisões nas viagens. Então, tinha sommelier de tudo. Tinha até sommelier de medicamentos, sommelier de ervas, sommelier de frutas. Mas não era a pessoa que degustava. Era a pessoa que era responsável por fazer toda a organização. Então, a seleção, o bom acondicionamento, o transporte e o serviço na chegada do destino dessa viagem deles. Então, cada um era responsável por uma linha. Daí, sim, passa para essa fase de degustar os produtos e chega hoje, onde a gente conhece mais, que é o profissional do serviço. Então, hoje, o sommelier, ele é o especializado no serviço, não necessariamente na história, na cultura, na técnica daquele elemento, mas ele tem que ser exímio, apresentador do seu produto e saber servir, sugerir harmonizações, seja uma cerveja, um vinho, um charuto, uma água, tem sommelier de água também. Eu ia até chegar, né, nesse aspecto. O sommelier de charuto, por exemplo, eu quero harmonizar um charuto. Eu harmonizo com comida também ou mais com bebida? Com comida é perfeitamente possível. Não é tão comum. Mesmo porque a gente tem essa questão legal, né? De não poder fumar onde está se comendo, principalmente quando sai, né? Em restaurante, em hotel. Mas se for uma área aberta, ok. Em alguns lugares do mundo, sim, é permitido. Aí é uma alegria só. Mas dá para harmonizar com comida tranquilamente. Tudo que a gente coloca para dentro, né? Eu sempre brinco da nossa caixa craniana aqui, que é a nossa ferramenta de análise sensorial.
tudo é possível ser combinado. Então, seja em forma líquida, sólida ou gasosa, fumaça, Sim. né? Então, tudo isso a gente pode combinar de alguma maneira. É só saber entender os nossos sentidos. Bom, o Gabriel, a gente conversava fora do ar, né? É importante a gente situar o nosso telespectador. Eu ainda tô com a ideia do ouvinte, né? Porque rádio, mais rádio e TV, né? Cara, tu é chefe de cozinha de formação. Exato. E desde sempre tu curtiu o charuto. O João, a gente, né? O João é aquela coisa, foi aprendendo, né? Aprendendo com o tempo, mas mais tipo por curiosidade mesmo. Curiosidade. Porque a gente não tem um hábito, eu vejo por Canela, tu não vê muita gente que consome charuto assim, né? Não. Apesar de onde eu trabalhava, porque eu trabalhava na Star Video, a gente tem uma venda muito boa, mas era muito pra veranista e turista. Não que os locais não comprassem um pouco, mas não era tão difundido como ali a gente sempre atendeu muito pessoal de fora, veranistas, pessoal que mora em Porto Alegre, toda essa, que aí já tem mais um hábito. Canela não é tanto, né? Não é tanto. Até depois que começou a surgir mais gente fumando, começou a surgir outras tabacarias. Uhum. Eu tenho uma que eu tenho apreço e sempre compro nele lá, porque eu sei onde ele guarda, como é feita a conservação. Então eu tenho uma tabacaria de confiança que eu sempre vou. Sim. Então hoje tá se difundindo bastante. Tu vê que tá abrindo casas maiores que vende charuto e até concilia a fumada com uma bebida, com comida, que a gente tem também de vez em quando. Então tem, Que bacana. tem bastante. Tá abrindo muito leque. Tá abrindo mais o leque. Que era antes. E Gabriel, é exatamente nisso, né? A gente tem que considerar um pouco, situar um pouco o nosso público, né? Porque a maioria das pessoas que vê isso era um pouco leiga, né? Exato. E aí eu também não sou o mais expert do assunto, apesar de ter trabalhado um pouco, ter vendido um pouco, saber, por exemplo, que uma procedência é importantíssima, né? E a gente tem um problema, por exemplo, aqui na Serra, que é a umidade. É importante, que nem o João falou, né? Tu saber acondicionar, não apenas eu vou comprar um charuto de qualidade. Esse charuto de qualidade pode ter simplesmente, assim como um vinho. Se tu não souber acondicionar, se tu não souber armazenar, se não proteger da luz solar e tudo mais, é a mesma coisa, né? Exatamente. E até te respondendo antes que você perguntou sobre a gastronomia, foi Isso. a cozinha que me apresentou o charuto. Eu, em 2008, eu dava aula na universidade e a gente recebeu um professor, que é um dos grandes especialistas de charuto no Brasil, que ele ia dar aula de charuto. E aí ele passou um e-mail pra nós antes e falou assim, cara, eu preciso de umas comidas pra harmonizar com charuto. Falei, ixi, isso aí não vai dar certo, né? Aí comecei a fumar com ele ali na aula, comecei a conhecer, então já, de certa forma, já dei minha primeira aula ali, porque eu apresentava a comida enquanto ele apresentava o charuto. E aí aquela reação sensorial começou a me chamar a atenção. E como eu sempre curti essa questão de análise sensorial no vinho, na cerveja, na comida, eu falei, tá aqui um cara que pode me dar sensações diferentes. E aí de 2008 pra cá, sempre estudando, evoluindo cada vez mais no 14 charuto. anos já. 14 anos. E me formei sommelier em 2018. 10 anos depois, né? Então, há 4 anos que sou sommelier internacional de charutos. E agora a gente tá indo com outro membro nossa confraria fazer um curso na Bahia de Master Blender, que aí é como se fosse o enólogo do vinho. É Entendi. aquele que desenvolve lá atrás o blend pra fazer o charuto. E depois... Porque também tem várias qualidades, várias formas de tu também manufaturar, de tu produzir um charuto. E aí eu já vou pra essa pergunta assim, cara... Eu vou ter que fazer o paralelo de vinho, que é uma realidade mais minha, né? A melhor maneira de falar de charuto. Por exemplo, eu não comecei tomando Malbec, que hoje é a minha uva preferida. Porque, geralmente, se tu começa... Tipo assim, eu não tomo vinho. Eu começo tomando Malbec, tu já sente... tu toma um tiro, né? Tu começa com Cabernet, tu vai indo e daí tu vai evoluindo de uva, né? Eu mais ou menos penso assim. E vai também descobrindo seu gosto. Exato, né? Eu fui mais pro Cabernet, mas tem pro Malbec, mas tem Cabernet Franc, aí tá na Carmenère. Enfim, tem um monte de uva de um monte de lugar. Charuto. Quando tu quer começar, tipo, vou começar a degustar. Existe uma linha que tu diz assim, cara, vai por esse lado, vai por esse. Como que faz? Isso é importante, eu acho, né? Essa ideia, né? Existe total, e eu vou falar uma coisa agora que é bem impactante, que talvez algumas pessoas achem estranho, mas no fim vão parar e pensar, pá, o Gabi tá falando a verdade. Ninguém gosta de charuto a primeira vez.
Não sei se aconteceu isso com você. Daqui a pouco a gente tem uma exceção aqui. Cara, eu fumei um charuto muito vagabundo. É por isso. Eu não considerei assim, né? Ou é um charuto muito vagabundo, ou a gente tá numa hora meio loucura, meio bêbado, ou não sabe o que tá fumando, ou muitas vezes traga e a gente sabe que o charuto não pode tragar. Então eu digo que a gente aprende a gostar de charuto. E aí a gente vai evoluindo como evolui. O pessoal compara muito com a IPA, né? Começa e depois coisa. Um dia aprende a gostar de IPA. Né? Vai pras upuladas, a primeira vez não gostou de IPA, achou muito forte. Então o charuto é igual. Pra gente não entrar tanto na questão técnica do charuto, mas uma dica prática e rápida para quem tá começando é levar 2 fatores em consideração. Todo charuto ele é classificado por fortaleza. Então ele tem a fortaleza de 1 a 5, que é suave, média, média forte e forte. Então a gente sempre aconselha suave ou média suave. Como que eu sei a fortaleza? Cara, pesquisando ou perguntando pro dono da tabacaria. Não é pelo tamanho da bitola, muitas vezes. Não, e aí a bitola é o segundo ponto, o tamanho, que é o tempo da fumada. Aconselho fumadas menores. Então, se pegar um charuto aqui, como a gente tem menorzinho, de 30 minutos, 40 minutos, são os ideais. Não vai te agredir tanto. Então, você começa com um charuto menor, com uma fortaleza menor. E aí, vai galgando ali o espaço. Evoluindo. Vai descobrindo o que você gosta. Pô, eu gosto de pimenta, eu gosto de dulçor, né? Eu gosto de tempo, né? Prefiro ele mais grosso, mais fino. Aí, você vai trabalhando o charuto em cima disso. Interessante. João, tu começou... Tipo assim, eu vou dizer a marca, cara. Eu fumei bombaiano, né, cara? Não é recomendável, eu acho, né? Comecei fumando Titã, cara. Titã. Vendíamos na minha... Mas é que nem tu falou. É porque nós estávamos indo pra uma festa, era mais novo, tava indo pra uma festa, queria fumar na festa, queria fazer grau, sabe? Que é aquela história. E daí foi onde eu comecei, só que daí eu comecei a fumar outros para não pegar só o Titã. Peguei daí o Titã de chocolate, daí depois tinha o Titã de conhaque, que daquele lá era forte. Disso. E daí eu vou indo. Um dia eu cheguei lá e perguntei, qual é um charuto um pouco melhor? Daí me ofereceram, se eu não me engano, foi o Romeu e Julieta. Romeu e Julieta não. E daí eu fumei aquilo e eu vi, cara, tem uma coisa diferente aqui. Não é só... O Romeu e Julieta é cubano. Papelão. Cubano. Né? Não é só papelão, tem uma coisa interessante aqui. E daí comecei a fumar e eu gostei daquilo. Eu falei, não, mas vamos ver. Eu fui uma próxima vez, comprei um outro, não lembro agora a marca. E foi. E daí eu fui, cara, tem uma coisa mais interessante aqui ao invés de só fumar pra fazer grau, pra fazer, sabe? E daí comecei a ver vídeos na internet, a querer saber mais, né? E foi onde o cara vai se aprofundando e cada vez se apaixonando mais. Exatamente como eu devo comparar isso, assim, tipo, o fumador de charuto numa cidade pequena, quando ele encontra um, deve ser assim, tipo, que legal, né? E aí, vocês criaram uma confraria daqui, né? Tem uma turma aqui que fuma direto em Canela, assim, né? A cada mês você sai uma confraria. Sai um tipo de charuto com um tipo de bebida. O chefe Gabo faz um menu, um prato, uma coisa bacana. Importante, então é feito todo um processo, é explicado. É feito, colocado uma bebida para te poder experimentar com o charuto. Então, cara, essa confraria aí tá... Vai fazer o quê? Uns 3, 4 meses? Vamos aí pro então tem uma turma bacana aí que a gente acabou encontrando entre Gramado, Canela, coisa lá, uma meia dúzia de maluco que gosta também da mesma coisa e foi... É que a fumaça do charuto é que nem no desenho do Pica-Pau. Lembra que saía a fumacinha e ele vinha atrás? A fumaça do charuto, quando ela começa, os apreciadores começam a vir, aí vai que nem os tatu-bola, começa a sair de baixo, até quando você vê, tem uns 40 virou Walking Dead, assim, né? O pessoal vem, e aí quando você achava, não tinha ninguém que curtia aqui, não, tinha uma galera, ele só tava reprimido, não tinha com quem fumar. Ou daqui a pouco ficava de canto, porque, na verdade, a fumaça do charuto, pra quem acaba agredindo um pouco, né? Né? Pra quem não conhece tanto, né? Eu hoje, por exemplo, assim, eu nas primeiras vezes, assim, eu senti aquela fumaça, hoje, tipo, eu tava cheirando aqui alguns, aqui eu falei, cara, isso aqui não tem como ser ruim, né? Até eu já vou tocar no assunto pra gente entrar nessa parte. Por exemplo, eu tô aqui com um Davidoff, The Chef's Edition. Você foi no ouro da coisa. Aqui, ó. Isso aqui, cara, por exemplo, quanto custa um charuto desses? Esse até, eu preciso falar que eu trouxe de fora, tá? Não é contrabando, porque não tá avisado, tá? Esse aí não poderia ser vendido no Brasil, eu trouxe numa viagem. Ele tá pra chegar, essa é a edição de 2018 de Chef's Edition e essa é 2021, que foi lançada agora. É espetacular, cara. Olha que eu não sou consumidor, tá? Mas esse charuto aí, se chegar no Brasil, avisado, vai chegar aos R$800 mais ou menos. Um charuto?
cada um deles. Vocês estão entendendo, né? Isso aí, quanto tempo o cara fuma isso aqui, por exemplo? Olha, essa bitola é uma bitola Churchill. Já lembrando de Churchill Winston clássico. Churchill. Clássico, Essa é uma bitola Churchill, vai demorar 2 horas e meia tranquilo pra trabalhar essa bitola aí. Degusta, né? Degusta de... Degustação, Olha, cara, o fumar cheiro que nem disso aqui, cigarro. cara, Cabelinho. espetacular, Assim, né? tem o cara que gosta de comprar aquele pack de ceva, sentar e beber. Não é isso. Entendeu? Né? Tem gente que gosta de pegar e sentar. Degustar é a mesma coisa. Um bom vinho, Assim um bom, como você pode pegar. um bom bourbon, um bom Exato. whisky, né? Eu sei que tu foi justamente no de 800 aqui, mas ele não é esse preço. Não, claro, não. Eu já vou chegar lá, né? Entendeu? Eu já vou chegar lá porque, na verdade, é essa questão, né? A gente tem vários valores. A pessoa não precisa se assustar. Não. Né? Não vai chegar. Você Nossa, acabou indo no Cristiano Ronaldo da mesa aqui, né? isso aí. Mas é que o cheiro dele é muito bom, cara. Acabou Não é à caindo toa, os caras fizeram um trabalho bom. Já te explicando essa questão de análise sensorial, pouca gente sabe a história desse charuto. Por que chama Chef's Edition, né? Claro que eu tenho um carinho por ele, né? Sim. Óbvio. A Davidoff sentou com 9 chefes estrela Michelin, alguns 1, 2 e 3 estrela Michelin. Sentaram com os 9, que são apreciadores de charuto e são chefes. Falaram assim, o que você gostaria num charuto para ser consumido depois de uma refeição do seu nível? E o cara, Nossa. eu queria isso, o outro isso. Eles juntaram, levaram pro Master Blender deles e falou, dá pra fazer isso? O cara, dá. Saiu o Chef's Edition. Olha, bom, se for tão bom quanto o cheiro aí, os chefes... Bom, guia Michelin, né? Não tem segredo. Então vê onde dá pra chegar, né? Mas, por exemplo, a pessoa que tá começando, ela tem opções bem bacanas, né? E a gente tem, no Brasil, fábricas maravilhosas hoje, né? Fábrica maravilhosa. Quem me conhece sabe que eu tô cansado de falar isso, mas quando a gente tá falando de Brasil e tá falando de Dannemann, aqui é a caixinha antiga Artsline, que era da Dannemann, agora as novas são assim. É uma marca suíça, é uma fábrica brasileira de uma marca suíça que está presente no Recôncavo Baiano e em tecnologia é a fábrica mais tecnológica do mundo. Do mundo. Do mundo. Pode colocar Dominicana, Cuba, Nicarágua, Estados Unidos. Tecnologia é do mundo, está aqui no Brasil. E aí eles fabricam os charutos para o Brasil e para o exterior eles exportam tabaco. Eles exportam tabaco. No Brasil, hoje... É na Bahia mesmo, né? Bahia. Bahia Porque a gente que- precisa de um terroir. Sabe que o Rio Grande do Sul, aqui nosso estado, junto com o Paraná e Santa Catarina, é o maior produtor de tabaco do Brasil. Sim, e Santa o Cruz Brasil, do Sul, no por geral, é um dos exemplo, maiores né? do... Uma observação legal, vai cair da cadeira um monte de gente agora. Vocês já olharam o brasão do Brasil? Já pararam pra olhar o brasão do nosso país? Eu vou te ser sincero que não é muito a minha praia. Do lado direito tá um ramo de café, do lado esquerdo um ramo de tabaco. Café, principalmente, também era uma Exatamente. cultura muito... né? Então a gente tem uma produção de tabaco gigante no Brasil, só que tem o tabaco para cigarro, que é uma família, e o tabaco para charuto, que é outra Que família. dependem de solo, dependem de Clima tempo, tropical, clima, né? principalmente. Por isso que no sul a gente nunca vai conseguir um tabaco para charuto premium, né? E por isso que no Recôncavo Baiano tem. E em toda a faixa tropical do mundo, você vai ter aí Sim. plantação de Existem tabaco boa. fábricas no Rio Grande do Sul de charuto, não? De charuto, não. Charuto, não. De charuto, Nem não. existe. Não. Não. Nem tenta, porque não dá. Daria. Né? Assim, a gente tem fábrica no interior de São Paulo, por exemplo, a Diógenes Puentes. O que ele faz? Ele compra as folhas lá do Recôncavo, de fora, do Amazonas, né? E enrola ali e torce ali o charuto. Não Que pode nem acontecer isso. por exemplo, a Casa Valduga, que tem um espaço na Argentina para produzir o Valmalbec. Perfeito, Né? perfeito. É mais ou menos Contanto por aí. que consiga trazer esse Sim, produto em boas um processo condições. legal, né? Dá pra Tanto torcer. que ela faz pequenas quantidades. A questão de torcer o charuto é diferente da vinícola, realmente é uma excelente comparação que você fez, que normalmente vai estar junto ali a uva e a produção. O charuto às vezes não. Em Cuba, por exemplo, as fábricas mais famosas estão em Havana. Enquanto a gente tem Pinar del Rio, mais pro norte da ilha, que é o ouro, o creme de la creme da ilha, onde é produzido. E na Bahia acaba ficando junto. Tem a plantação de tabaco ali e a fábrica aqui. Sim, já tudo meio junto. traz ali. Legal. Até eu tô aqui com da Dannemann, tá? Depois a gente vai ter que fazer. Mas é muito legal o formato que eles fazem, ó. Eu tô aqui com, por exemplo, um cardzinho que tu compra uma caixa, vem esse card, Essa né? caixa em Essa específico. caixa, né? A Rita Brasil da Rocha de Jesus, sua charuteira. Aí ela fala assim, ó: muito obrigado por escolher a Dannemann. Eu tenho muito orgulho por ter enrolado os charutos desta caixa. Desde 2014 trabalho aqui na empresa e fico feliz por ver meu trabalho reconhecido e apreciado ao redor do mundo. Nosso pequeno time tem um espírito de motivação incrível e gosto de pensar que nossa paixão é transferida para os produtos que enrolamos para que você possa apreciar
a melhor experiência de degustação de um charuto Dannemann. Obrigado. E ela assina. Também tem a Luciene Bárbara Silva Nascimento Santos, que também... É da outra caixa. Da outra caixa, né? Ou seja, te dá uma sensação de exclusividade, de uma coisa, isso uma é entrega mais delicada, né? Difícil a fábrica que faz isso. A Dannemann tem muito esse cuidado. Então, torcedora, pra quem não tá acostumado com a palavra, não é aquela que tá torcendo pra fábrica dar certo, é quem tá enrolando. Também ela deve torcer. Deve torcer, né? Quem tá enrolando. O ato de enrolar um charuto é torcer um charuto. Então, aí as torcedoras fazem isso. E no caso da Dannemann, como elas estão produzindo já uma bitola específica cada uma, ela sabe que todos aqueles foi ela. Aqui, deixa eu ver um Dannemann aqui todos esses, ó. Esse foi o que a Rita Brasil torceu, que tava na caixa dela. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Olha que legal o nome, Terroir Brasil. Terroir Brasil. Valoriza o terroir nosso. Cheiro com Arapiraca. Também, Mata Fina, Mata Norte, Arapiraca. Arapiraca. Arapiraca é um tipo de tabaco, mas é região de Alagoas, onde a gente não tem uma tradição tão grande, mas tem o Arapiraca. E a Dannemann nunca tinha usado ainda Arapiraca nos seus blends. E resolveu trazer para esse charuto aí, colocar um toquezinho de Arapiraca para dar uma mistura diferente. E o charuto, ele precisa ser enrolado à mão, isso é uma exigência, tipo... É legal isso, pouquíssimas pessoas sabem essa diferença da nomenclatura, tá? Feito, é legal para quando você olhar a caixa saber, feito totalmente à mão ou feito à mão. O feito totalmente à mão é a escola cubana clássica. Tudo é feito na mão. Você coloca o capote, começa a enrolar, prensar, deixa ele prensado, pega a capa, coloca a capa e não usou máquina nenhuma. E o feito à mão pode usar buncheira. Por exemplo, a Dannemann, as outras marcas usam buncheira, que é uma maquininha que te ajuda pelo menos a enrolar o miolo dele com o capote e depois você coloca a capa à mão. Então, totalmente à mão, o feito à mão e aí o feito à máquina. O feito à máquina geralmente não é premium, não é um charuto premium, mas se faz cigarrilha, se faz charuto que não é long filler, né, que não tem a folha inteira dentro, e aí você pode ter a máquina. Mas sim, charuto premium tem que ser feito à mão. Quanto tempo uma pessoa demora para fazer um charuto, por exemplo, cara? Uma pessoa numa fábrica, por exemplo, na fábrica da Monte Cristo lá em Havana, faz, e essa bitola que é menor, uns 120 charutos por dia. Tu vê que é uma coisa que não é uma larga escala demais, porque 120 E se for uma bitola maior, que nem aquela outra que a gente tem ali mais grossa, vai cair para uns 80 por dia. Mas é legal que ela pode fumar o quanto ela conseguir, isso na maioria das fábricas. É tipo as fábricas de chocolate aqui. All you can eat, all you can smoke. O pessoal manda bem, certo? Cara, e aí já vamos pra meca, né, do charuto, que é considerada... né, Cuba, principalmente, né? Cuba, República Dominicana, né? Cara, o que aconteceu? Por que Cuba dá tão certo com charuto, cara? Por que a gente fala em charuto, a gente lembra de Havana, lembra de Cuba, Fidel Castro, né? Aquela figura, né, lendária, com o charuto dando aqueles discursos intermináveis, né? Esse era o charuto preferido do Fidel. Essa bitola, tá? Não esse charuto, porque esse aqui é croata. Croata. Mas cara. É croata, mas como na Croácia você não vai encontrar folhas de tabaco, ele é feito na Nicarágua e eles colocam a marca desse hotel lá da Croácia. Entendi. Mas esse é o lanceiro. Repara que parece uma lança. Esse era a bitola favorita de Fidel. Até tinha que ser comprido, porque ficava 7, 8 horas falando, tinha que ficar com o charuto comprido mesmo, curtinho, não ia dar tempo, né? Cuba foi... Algumas pessoas podem torcer o nariz agora, mas comprovadamente hoje não é mais a meca do charuto. Pelo sistema já político. cometi uma gafe, né? Não, mas assim, ainda tem, óbvio, né? Não podemos ser injustos, tem charutos absurdamente bons lá. Mas no geral, quando a gente tem um histórico de décadas de um sistema político que não valoriza a plantação, o desenvolvimento, a tecnologia, o investimento de capital, né, no processo, obviamente esse processo acaba decaindo, é um movimento natural. E aí a gente tem fábricas como Davidoff na Dominicana, Dannemann, Roy de Nicarágua na Nicarágua, enfim, infinitas fábricas que sim, aportaram, desenvolveram, estudaram, se uniram tecnologicamente e hoje conseguem fabricar charutos muito melhores que o de Cuba. Então isso é fato. Como que eu gosto de resumir isso? Tem charuto bom e ruim em Cuba, tem charuto bom e ruim no Brasil, bom e ruim na Dominicana, bom e ruim em qualquer lugar. Mas Cuba, toda essa escola, por exemplo, de torção de charuto é cubana. A escola de fabricação de charuto no mundo hoje é cubana. Foi Cuba que mostrou isso pra nós. E claro, eles têm uma tradição e um terroir muito bom, mas também terroir é relatível, como você falou, né?
A Valduga traz lá a uva de outro lugar, de outro país. E talvez para você aquele terroir seja o perfeito. Sim. Mas aí vamos nós lá e falamos, putz, não gosto desse terroir, não gosto do que trouxe pra uva esse clima, né? Então o terroir de Cuba é considerado um dos melhores terroirs, mas se a gente fizer uma comparação com o Caribe ou com o Recôncavo Baiano, a gente vai ter também terroirs incríveis para produzir tabaco, cada um com a sua característica. Então é e não é ao mesmo tempo, né? Hoje, se Cuba tivesse, não estou falando de política aqui, mas se Cuba tivesse com um sistema que valorizasse a produção, a indústria, o capital, nossa senhora, eles estavam assim humilhando o resto do mundo facilmente. Até porque eles começaram antes que todo mundo, né? A gente estava falando sobre história, nome, né? Da história do Cristóvão Colombo, que chegou lá e disse, não, vamos levar isso aqui porque tem coisa boa aqui, né? Não sei se isso é mito ou se é verdade, né? Não, mas é verdade. Essa história tá documentada, eles chegaram aqui, mas ele manda 2 tripulantes da tripulação dele pra descer, né? Vai saber o que ia encontrar lá. E ele encontra um monte de índio, que são os taínos. E os taínos, deixa eu ver se eu tenho uma anilha de coíba aqui. Nessa aqui não tem. Os taínos são aqueles bichinhos que estão... Ah, esse aqui, ó. Isso aqui é um índio taíno, ó. O símbolo da coíba. Aqui, mas, enfim, tá. Esse é o símbolo da coíba, uma das fábricas mais tradicionais, né? Do mundo, né? Ele é um índiozinho, essa representação aí. Eles eram os índios que não lutavam, que não faziam nada, mas que sabiam plantar bem as coisas. E eles tinham o ritual da coíba, que era enrolar a folha de tabaco e fumar para se comunicar com Deus. E quando eles chegaram, eles viram isso e toda aquela comunicação, aquele approach que aconteceu, né, violento ou não, do que a gente sabe da história das Américas. Eles serviram para ver se Deus aprovava aqueles invasores, né? Chamaram ele para o ritual da coíba e ofereceram então essas folhas de tabaco enrolada. Só que o detalhe de toda essa história é que estava servida numa bandeja de ouro, né? Eles gostaram muito mais da bandeja do que acho que eles fingiram charuto, que gostaram só do tabaco, né? Então aí tem toda essa exploração. E claro, a Espanha acaba ficando com um monopólio muito tempo da produção de tabaco em Cuba, né? Enfim, até a própria Revolução Cubana. A gente vê toda essa história de Espanha, depois Inglaterra. Tem uma evolução grande aí. Pra quem ficou na dúvida, quem não tá acostumado com charuto, a gente falou em gosto, em análise sensorial, é só folha de tabaco. Tá? Não tem nada mais em charuto premium. Os antigos tinham, né? Aroma de conhaque, ou até hoje tem aroma de café. Tabaco premium, charuto premium é só folha de tabaco, ponto. Vem notas de café, de conhaque. É aí que eu ia chegar. Como o vinho tem nota. Um vinho tem nota de morango, de framboesa, mas não foi framboesa lá. Não, claro. Por causa da uva. Assim como no charuto eu posso encontrar castanha, mel, toffee, caramelo, carne, couro. E não foi nada disso na mistura. Um sommelier de charuto, tá? Tu faz uma análise, tu pega um charuto, tu faz uma análise. É como se fosse um sommelier de vinho. Tu pega, tu vai sentar, tu vai, tipo... Dali tu define... Claro que cada um define de um jeito, né? É assim que faz mesmo. Tu chega... Perfeito. Corta, né? Depois a gente vai ter depois a parte prática do negócio, boa, né? Parte prática. Mas me diz uma coisa, exatamente isso. Um sommelier de charuto, tá? Tu chegou, tu recebeu um charuto. Como que tu faz? É a mesma análise de um vinho. Então a gente tem o pré-compra. Então a gente vai olhar para um charuto e vai imaginar o que ele tá nos trazendo. Bom, eu sei que isso aqui é brasileiro, é tabaco Santo Antônio, tem isso e isso dentro. Então você já começa a desenhar ele na sua cabeça o que ele vai te trazer. Como o vinho, você olha a uva, olha a vinícola, você já sabe um pouco do que vai te trazer, né? Aí sim, você vai fazer a análise dele. Análise, primeira de todas, auditiva. Como é que você analisa auditivo um tabaco? Você tira ele daqui de dentro, pega o charuto e... Vamos fazer, né, pessoal? Vamos fazer, tem um aí que tá aberto. Pega ele, pressiona levemente e fica colocando... Faz. Cara, eu sou meio surdo, né? Você tem que ouvir uns pequenos estralinhos, tá dando uns estralinhos, mas nada de exagerado, senão quer dizer que ele tá muito seco. E também não pode ouvir nada... Se você não ouvir nada de estralinho, ele tá muito úmido. Não, então ali deu uns estralinhos. Tá no bom termo, né? Também tava bem armazenado lá. Ah, viu? Olha, isso aí é outra marca brasileira, Dona Flor. Essa é Dona Flor, uma Recôncavo Baiano também. E faz essa análise, depois faz análise visual de capa, de anilha, para ver se a anilha é original, se a capa tá com veios bonitos, está com a cor correspondente, está bem construído, né? Toda uma ficha técnica de passo a passo. Depois vai analisar no nariz, né? Então pode cheirar o pé. O charuto tem partes, tá? Cabeça, pé e anilha. Pé onde tá cortado, onde a gente acende, cabeça onde a gente corta. Também corta, né? Isso. Então você faz análise no pé, pode fazer análise na capa, se for seu, né? Você não vai ficar enfiando o nariz no charuto do cliente.
E aí Sempre importante isso pra quem vende, tá? Depois você corta, como a gente vai mostrar, e faz um tiro a seco. Um tiro a frio, na verdade. Que vai puxar ele sem acender depois de cortado. E ali você vai sentir um monte de nota interessante. Do tabaco, do terroir, do armazenamento, do envelhecimento. E aí, por último, você vai acender e fazer a análise da fumaça. Como a gente falou antes, não traga. E aí você vai baforar e soltar e analisar a fumaça. Daí você vai sentir tudo que o charuto te traz. Que loucura. João, tu já tem todo esse norte aí ou tu tá ainda no meio do caminho? Não. Já vai? Até aconteceu do meu amigo Rodrigo me ligar, que ele tinha ganhado um charuto. Rodrigo é o meu mestre aqui, quem isso manda aqui no estúdio. Daí ele me ligou The Voice. e falou: ganhei um charuto, o que eu faço? Eu falei, cara, tem cortador? Não, tem cortador, não sei o quê. Eu tentei ligar pra ele pra explicar pra ele, não, manda áudio que é o jeito que eu posso escutar agora, depois eu... Não, corta, tenta fumar, quando tu fumar, tu não... Então tu vai aprendendo Não também. traga de jeito nenhum, não prensa. De Deus, não prensa. Quando tu soltar a fumaça, tenta continuar respirando, cara, não é porque tu tá fumando, tu vai deixar dentro da boca, embora tu não toque pros pulmão, tu não continua respirando, cara, senão tu vai cair no chão, vai te baixar a pressão. Expliquei pra ele, ele depois mandou uma foto bem belo com um copo de uísque, mano, bem feliz, e gostou, tanto que me convidou pra abrir um uísque lá na casa dele e degustar mais um charuto. Até porque eu, particularmente, apesar de ser tomador de vinho, eu gosto de um bom uísque também. Né? O que o charuto combina mais pra vocês? Aí é percepção individual, não precisa nada, né? Eu bater nessa tecla de novo, né? Eu gosto de uísque. Uísque e água com gás. Uísque e água com gás. Pra mim, é o que fica redondinho. Já experimentei com várias outras uísque, por exemplo, um uísque bom pra tomar com um charuto, cara. Um Chivas 18. Um Chivas 12 já tá bom. Já tá bom também. Esse tempo tomamos o Double Black do Johnny Walker. Redondinho, ele é mais adocicado. Eu sou mais do Bourbon, né? Bourbon, ia te falar, o Bourbon te traz nota doce por causa do barril. Ou um single malt também. Bourbon também. Só que é o single malt, o cara tem que cuidar, né? Bourbon também é excelente, mas eu gosto mais dessa pegada. Do mesmo. Do Blended Scotch. Do Blended Scotch. E tu, meu? Eu gosto muito sem álcool, água e café. Água com gás e café. Café é muito legal. Café é perfeito. O chá, tá? Que tá vindo tão forte agora em alta, e o chá muito legal. As variações do café também, cappuccino, né? Se começar a trabalhar ele, fica muito massa. E com álcool, eu tenho... A específica é meu, mas muita gente tem isso agora também, que é o espumante. Ah, sim, o espumante. Porque pra mim é água com gás com álcool e gosto, né? Sim, então você consegue dar gosto e álcool na água com gás. Que pra mim é a melhor harmonização, então o espumante vai ser... E principalmente falando em moscatel, que não é tão valorizado. Por ser um pouco mais doce, né? Exato. Tem esse moscatel muito conceito, doce. Né? Do moscatel ser doce. Eu já não considero um espumante de nível, porque o moscatel é doce, prefiro, né? O pessoal acaba preferindo o brute, no máximo um dele seco, né? Quem é que saiu lá também no grupo, lá alguém saiu falando que fumava tomando chimarrão. Que fica redondinho, é perfeito e é bom. Não experimentei. Resumindo, tá? Vocês não precisam beber álcool, tá? Não precisa beber álcool. Os grandes entendedores de charuto hoje harmonizam com Coca-Cola. Coca-Cola é uma baita harmonização. Doce, tem gás, tem o ácido, né? Tem o sal. Eu tomo Coca Zero, sou bem viciado em Coca Zero, pode ser. Mas eu ainda acho que eu tomaria um bom Bourbon, assim. Bourbon é uma beleza. Eu acho que eu tomaria... rum envelhecido. Cachaça de Amburana. Cachaça de Amburana. Lembra aquele encontro que a gente fez com Amburana? Interessante. Cachaça de Amburana. Sim. Fica bom. Por exemplo, o cara pode fazer uma harmonização totalmente brasileira, pegar uma cachaça premium e um charuto bom da Bahia, já dá um jogo bem legal, né? O primeiro encontro foi assim, né? Primeiro encontro a gente teve um com vinho do Porto, charuto hondurenho. Isso, e depois a gente teve esse charuto aqui da Daneman, que é o Mata Fina. Mais no microfone. Perdão. Que é o Mata Fina. Explica pra nós como é que foi aquele encontro. Conta aí. Foi excelente, cara. Porque, como é que é o nome do nosso amigo lá que foi explicar pra nós do álcool lá? Do álcool? É que ele levou o charuto, explicou. No microfone, João. Perdão. O Diego também? O Diego ele levou uma cachaça aqui de baixo, aqui da...
Como é que é o nome da... Da Weber House. Da Weber House, cara. Weber House. Maravilhosa. E ele A gente explicou... tem na região só cachaça boa, né? Cachaça deles. Cara, ele fez uma explicação Flor do pra Vale nós. também. Uma explicação pra nós, sensorial, de botar a cachaça na mão, esfregar e sentir o cheiro e harmonizar e botar fumaça pra dentro do copo pra experimentar depois, cara. Então, é infinita a possibilidade, cara. É Sensacional, excelente. E tu vai cara. aprendendo cada vez mais e coisa que tu não faz nem ideia. Pô, já experimentou botar a cachaça na mão e deixar esfregar até ela secar pra te conseguir sentir o aroma que ela solta? Cara, eu não fui tão longe, geralmente eu bebo. Então, cara, é coisa que o cara vai aprendendo. Bom, né? Mas Vai aprendendo e é a gente excelente. vai aprendendo, exatamente, a gente vai evoluindo. E Gabriel, me conta um pouco, tu dá curso disso também? Sim, eu tenho hoje um curso de sommelier de charuto, curso Tá. profissional e profissionalizante. Ele é 100% online. A gente vai colocar depois aqui embaixo, tá? O O linkzinho. arroba charuto profissional. Tá. Bem fácil de seguir lá no Instagram. Que é um curso que eu identifiquei justamente isso. Eu cansei de ir nos lugares e não ter quem te orienta, né? Muitas vezes não tem o que vender. E agora que a gente está em contato com empreendedores do Brasil inteiro, de restaurantes ou hotéis, eles não têm o charuto porque eles não têm ideia de quem comprar, como comprar. E se tem o charuto, eles não sabem vender. Realmente, É difícil. Conhecer o mínimo, né? Como é que você vai montar uma carta de charuto sem nunca ter ouvido falar de charuto? Então eu identifiquei isso e o nosso objetivo com o curso de charuto, obviamente, a maioria dos nossos quase 100 alunos que a gente tem hoje são aficionados, são pessoas que querem conhecer mais e fumar em casa. Mas a gente tem agora uma entrada muito grande através de algumas instituições de pessoas querendo se profissionalizar no seu trabalho. O gerente do restaurante que quer conhecer mais de charuto, o hotel que quer ter um sommelier de charuto para poder oferecer para os seus clientes. Então ele é um curso bem prático, mas assim super completo, não tem nenhum curso completo que nem esse. Toda semana tem aula nova para sempre. O curso foi lançado em março de 22 e desde lá toda semana entra uma aula nova religiosamente. Então o curso ele é uma educação continuada, um bate-papo com todo mundo que faz, com professores. E vem sommelier de cerveja, sommelier de vinho, master blender, dono de fábrica, estão sempre participando no curso também. Pô, sensacional. Bem legal. E, cara, a gente fala muito de charuto, dessas questões. Cuba, Brasil, a gente falou de Brasil. Europa, tá? Europa hoje, pô, Europa, né? A gente tá falando de consumo de um produto nobre. Fazem também lá? Ó, a Itália tem os toscanos, né? Então na Itália, tanto de tabaco Kentucky plantado lá, mas também que eles pegam dos Estados Unidos, geralmente, que é um charuto mais defumado. E a gente pode ter qualquer marca que seja de lá, fabricando como esse da Croácia que eu apresentei, fabricando em outros países e só colocando a sua anilha, só colocando a sua marca. Mas geralmente não acontece. O que acontece são edições, talvez você já tenha visto em algum charuto, edição França, edição Alemanha. Então a fábrica, a Coiba faz muito isso, os cubanos fazem muito isso. Eles identificam o que aquele público daquele país gosta num charuto e enrolam com aquelas notas e colocam lá edição exclusiva para tal país e manda para lá. Manda pra lá. Pô, que legal. Então acaba tendo isso lá. É melhor fabricar aqui do que lá. Aí eu já vou pra outro lado. A gente falou de Europa e tudo mais. Tu faz turismo, por exemplo, pensando nesse tipo de situação? Total. Total? Total. Tu consegue planejar uma viagem aonde tu vai apreciar o melhor do ramo da charutaria, por exemplo? Só esse ano vão ser 2 só pra isso. Por exemplo, me dá um exemplo. Cuba, em junho, agora a gente esteve lá 10 dias visitando as fábricas, entendendo o processo, como é que tá o momento atual de Cuba. E agora outubro, depende aí o dia que o pessoal estiver assistindo, daqui a pouco tá vendo, né, lá pra frente agora, no vai YouTube. Ser em setembro ainda, vai ser. Outra pegou pra ver depois. Começo de outubro. Provavelmente vou estar lá. E nós vamos na Dânima fazer um curso de Master Blender. Então, focado para isso, né? E claro, aí você já visita as fábricas, já faz o tour para isso. E quando eu viajo para algum lugar, assim como eu e todos os nossos amigos aí da confraria ou que gostam de charuto, você sempre tá procurando uma tabacaria, né? Sim. Então pode ser no Panamá, pode ser em Dijon, na França, pode ser em Roma. Qualquer você lugar. tá procurando um lugar porque ali pode ter charuto que não tem em outro lugar, né? Então o turismo do charuto acaba virando isso também. Você achar os charutos que só são vendidos naquele local, porque o charuto tem muito disso. São edições muito limitadas. Então, às vezes, você vai encontrar um tipo de... Esse Chef's Edition vai encontrar no Brasil. Vai encontrar bastante nos Estados Unidos, fora. Né? Agora, a Dânima é legal porque você só encontra aqui. Tem alguma coisa que eles fazem pra fora, mas então tem muita gente que vem pra cá pra comprar os Dânima daqui. Acontece o mesmo então, que tu faz pra lá e eles vêm pra cá pra fazer aí. isso, né? É legal. Então, assim, o turismo, sim. Hoje, o meu turismo sempre foi focado em comida,
Hoje em dia é focado em caso. comida com o paralelo do charuto, né? Ele acaba agregando junto. Né? Só coisa ruim, né? Afinal, a gente também viaja pra descansar do que a gente gosta, né? E sempre que ele volta, sempre com muita informação, muita novidade, né? E tu Muita também não novidade, aí informação fica ruim, né? E fica ruim, né? Ele traz charuto pra gente fumar, a gente fuma e agradece, pode continuar viajando. Continua Pode trazer, viajando. Continua viajando e trazendo novidade pra nós. E aí eu já vou para um outro lado, que é o lado ruim da história, né? Que a gente tava falando sobre, a gente falou inclusive do vinho, deu exemplo, eu falei da mais a realidade, por exemplo, do DV-Catena, né? Que hoje mais de metade dos DV-Catenas consumidos no mundo são falsificados. Charuto tem muito disso. Mas assim, ó, de uma forma absurda. Mas é absurdo, é muito mais do que a gente pensa, é muito mais próximo de nós do que a gente pensa. Realmente por isso que a gente às vezes acaba caindo, por exemplo, em charutos nacionais de um custo-benefício bom. Ninguém vai falsificar. Ninguém vai falsificar um charuto nacional que custa R$40, não vale a pena. Sim. E aí você tem total garantia daquilo, mais ou menos o que acontece com o vinho nacional, né? Claro. Você pega um vinho nacional, raramente ele vai ser, né? Então isso é bacana também, porque é uma valorização do produto local. Mas dado dessa semana que a Coíba liberou, por exemplo, 75%, que é a marca mais falsificada no mundo, 75% dos Coíbas em circulação no mundo são falsos. Tu vê, né? Cara, e quase todos. Quase todos. No Brasil a é cada 80... 4, 3 são falsos. No Brasil é 82% isso. Ou seja, 82% dos Coíba do Brasil. Assim, aonde que as pessoas elas pegam, fazem toda a manufatura de um produto, botam um selo, por que será que não criam? Porque o produto não deve ser tão ruim, né? Tem. Tem ruim também. Com folha de bananeira dentro. Meu Deus. Tem de tudo. Tem charuto falsificado dentro das próprias fábricas. Então pensa, a fábrica deu um charuto mais ou menos, ainda mais depende da situação que o país tá. A gente sabe que muitos países aí estão numa situação crítica, né, bem feia. Ah, vamos etiquetar ele, vamos anilhar ele como prêmio mesmo e vamos mandar pro mercado. Aí tem aquele outro que é os restos da fábrica, que alguém consegue desviar e aí acaba fazendo. Tem o outro que é as folhas da região, que aí ele enrola e põe a anilha da fábrica. E aí tem o pior de todos, que ele coloca qualquer coisa dentro e mete a anilha da fábrica. Então a gente tem aí níveis de falsificação. Esses tempos um amigo me ligou dizendo que tinha um... Claro, ele acaba ligando pra mim, eu ligando, sei lá, pra As quem pessoas conhece. começam a virar referência, né? Porque tem um amigo que tem uma parente que Sim, tem um irmão Prima do que é vizinho, lá do de tio. Cuba e eles estão precisando de uma grana e eles estão vendendo um pacote de coíba com uns charutos que... tipo enrolado em plástico e tudo. É. E estão vendendo pra ajudar lá a família. Então, ó, R$350, um pacotão de coíba assim. E 2... Eu cheguei a mandar foto. 2 Partagás, acho que tava junto. 2 Partagás fininhos assim, ó. Eu até comentei com ele, cara, eu não vou querer. Isso aí são charutos falsos. Eu comentei com ele, pelo amor de Deus, Jonas, nunca iria querer te oferecer um charuto falso. Eu falei, não, mas isso é mais comum do que tu pensa. Eu tive um amigo que me trouxe... Ele me trouxe com tanto carinho, cara, uma caixa de coíba, quando ele foi viajar. Ele me trouxe uma caixa de coíba e me deu. Só que era evidente que era falso. Pra quem não conhece, eu agradeci, claro. peguei, acabei não fumando. Quando eu ia nos encontros de família, Jonas fuma charuto. Dava pro Beleza, tá aqui, cunhado. ó. Olha aí, cara, um charutinho, um coíba. Falei, não, coíba, beleza, por favor, vocês vocês merecem, foram, cara. Claro, não. Então foi assim que eu fui Vocês estão sabendo hoje, em primeira mão, que vocês foram enganados pelo Jejão, cara. Só quero avisar vocês que vocês não fumaram coíba. Não fumaram coíba. Mano, tu fez isso com o Becker? Não. Bom, então tá perdoado, né, Becker? Não, a turma fumou, cara. Fuma. Eu acabei não fumando, porque eu não... Tu sabe que é falso. Eu agradeci tudo, peguei o charuto. O cara me trouxe de coração, atravessou o mundo pra trazer charuto. Eu agradeci, peguei o charuto, só que eu acabei distribuindo. É que até porque, né, cara, eu acho que é uma questão exatamente isso. Se tu tem produtos bons, um charuto bom é 200. Tu vai pagar 40 nele, tu vai pagar 50 nele. Cara, ninguém faz milagre, né? Tá errado, né, cara? Eu acho umas coisas assim, as pessoas de vez em quando eu acho que elas querem ser ingênuas. Porque não tem lógica. E a mesma coisa O chega ser pra humano mim e adora diz, ter essa tô vantagem. conseguindo tal vinho, tô conseguindo tal whisky. Velho, E tem... é roubado, tá errado. Se tu comprar já é errado, se for roubado, né? E tive amigos que eu mandei a foto que falaram, onde é que?
só pra ter um coíba pra fumar em algum lugar pra fazer, né? Bom, daí eu tô outra história. fumando um coíba. Mas continua sendo errado, né? Continua sendo errado. Agora tu pode investir, de repente, num produto bom, por exemplo, de qualidade, um produto feito no Brasil, uma qualidade bem honesta, digna, e tu vai pagar a mesma coisa. E tu sabe a E procedência. garantia do que você tá fumando, né? Porque o problema é que você tá colocando pra dentro, é que nem no vinho. Exato. Você não sabe, você tá pondo dentro do seu corpo. Exato, né, cara? Aí você fica tão fresco com outras coisas, assim, de saúde e tal, e aí vai lá e você não sabe o que tem. Ainda se é um negócio que você sabe que falsificou, mas não tem também como saber, né? Que pelo menos era folha boa dentro, sei lá, né? É muito difícil. É falsificado, não tem como. Pra não cair nisso, o pessoal deve estar pensando, né? Tá, mas como é que eu sei se não é ou não? Tem muitas maneiras de identificar anilha, código de barra na caixa, mas tudo isso os falsificadores já superaram. Boa, os caras não são. Né? Anilha quase original, tudo certinho. Não, eles sempre vão evoluindo, né? Eu sempre brinco com isso, né? Só te interrompendo. Que se eles usassem isso pro bem ou pra fazer coisas boas, daqui a pouco eles iam estar ganhando dinheiro também. Fazendo produto de qualidade. Mas não, eles conseguem fazer tudo pro mal, assim, né? Direcionar É impressionante, né? Nota fiscal. Acabou. Então você vai comprar num lugar, não só que vai te emitir, pede pra ele, você comprou coíba, eu quero ver a nota fiscal do seu coíba. Entendi. Não tem, então... Ou já é contrabando, né? Às vezes é original, é contrabando, mas ele não poderia estar vendendo. Ou é falso. Né? Se ele tiver a nota que ele comprou, tem uma empresa só por país que a Cuba... Falando em Cuba porque é o mais falsificado. Que Cuba autoriza importar em cada país. Então eles trabalham com um importador só. No Brasil é Empório Cigar, do Rio. Então, tem que ter vindo da Empório. Né? Tem que ter o selo da Empório na caixa. Se já não tiver o selo da Empório, já ou tá, é contrabando, alguma coisa tá errada. Descaminho, pode ser. Descaminho se é validado pela Anvisa, contrabando se não tiver Anvisa, ou é falso. Né? Então, se já veio da Empório, você já tem aí uma garantia que... Ou às vezes só os caras do selo da Empório também. Pô, aí é uma coisa louca, né? Mas pode acontecer. Pro pessoal que quer conhecer um pouco mais, além, obviamente, do teu Instagram e tudo mais, o pessoal que quiser conhecer um pouco mais, aonde procurar mais informações sobre charutos, por exemplo, na internet? Existem sites legais, confiáveis, coisa interessante que possa te dar um norte também para isso? Tem bastante site, tem bastante canal de YouTube legal. Eu vou dar algumas dicas aqui. Claro. Porque... Não, mas na verdade do que você não achar. Porque o que achar é infinito. Cara, tem um monte de cara legal, daqui a pouco você vai se identificar mais com um, com a outra que é charuteira, com outro cara que fuma os mais em conta, com os que fuma importado, aí você vai se identificar. Mas sempre que alguém vier com regras muito enfáticas, né? Porque no charuto não existe regra. Tem duas regras só no charuto, temperatura e umidade. Que é o que a gente falou lá no começo. Ele tem que ser guardado uma temperatura X, uma umidade Y, senão ele pode estragar. Acabou. Bom. De resto, se o cara falar tem que ser assim, quem fala já tem que ser assim, já fecha aquele canal, não se inscreve naquele canal e vai para outro. Vai para outro. Né? Quem fala assim, esse charuto é só assim, ou esse charuto no review, esse charuto é bom, esse charuto é ruim. É bom ou ruim pra você. Então, quando a pessoa começa a ser muito especialista na coisa, digo no sentido de personalidade, vamos dizer que ela é muito pessoal, tá? Aí dá pra dar uma fugidinha. De resto, aproveita que tem bastante conteúdo bom por aí. Eu não sou muito a favor, eu tava falando hoje com o Belé. A gente tava conversando isso, de review de charuto. Né? Belé, pra quem não sabe, né? Vamos falar o nome dele, né? Belé, o Alisson Belé, né? Que é da nossa confraria também, que é um amigo que o Charuto me apresentou. Grande Alisson. Né? O próprio Angel foi o Charuto que me apresentou. Hoje a gente tá aqui por causa do Charuto. Claro. O Charuto é uma ferramenta social, né? E eu tava falando com ele hoje que eu sou contra review. Porque uma coisa, um review de um vinho nisso é muito diferente com o charuto. Pra você realmente identificar um charuto, você tem que ter fumado uns 10 charutos. Daqui a pouco nem da mesma caixa que vem 10, por exemplo. De 10 caixas diferentes. Aí você começou a entender aquele charuto. Tem gente que vai lá, abre o primeiro e fuma e faz um review. Cara, não rola. Você não sabe a temperatura que tava, a umidade, o seu momento, né, a sua percepção sensorial, como você tá naquele dia, como tá aquele charuto, ele pode estar diferente. Eu já cheguei a pegar ontem mesmo, fumei um cubano que eu trouxe de lá que tava louco pra fumar, guardei com todo carinho, falei, pum, ele tava travado, tava mal construído. Eu cortei o charuto no meio só pra ver, pra estudar ele. Joguei fora. Se fosse um review, ia ter acabado com a marca. Totalmente injusto. Né? Então, eu não gosto muito de reviews de charuto. Isso eu acho que a galera que tá começando não deveria ver tanto. Mas deveria ter pra ter uma noção, né? Tipo, vou fumar esse charuto, será que é forte ou fraco? Aí pesquisa 2, 3 pessoas, vai no site da marca, né? Entra no próprio site da marca, essa é a melhor dica. Quero fumar um Daniman. Vai lá, pum, pesquisa, ele é médio forte, ele tem nota disso, ele harmoniza bem com isso. Legal, vou fumar esse charuto, né? Escolhe por ali.
E depois aí tem galera ensinando de tudo, como cortar com o dente, como cortar com tudo. Tem até a Deep Web do charuto, pelo jeito. Vai ter de tudo. Bom, João, muito obrigado, cara. Tuas considerações finais aí. Espero que vocês tenham gostado também de ter vindo aqui. Foi muito ótima legal, conversa. cara. Muito legal mesmo. Foi ótima essa conversa. E só pra finalizar, Por favor. a minha esposa não gosta que eu fume charuto. Não é possível. Mas ela não me impede de fumar. Até me deu um presente. O que é isso Um aí, presente João? é uma bagzinha. Olha. Onde eu posso guardar o meu charuto, né? Então, ela não me impede de fumar E ainda... e ainda me Investe dá um presente em e investe em mim. Então, normalmente a mulherada não gosta, que o cara chega fedendo em casa. Mas eu então, vou dizer, ó, nós temos aqui a turma do Happy Wine, das meninas do Happy Wine, as Happy Winers, que estão também nesse ramo da charutaria. Já Olha só. começaram, as meninas aí, eu já vejo elas com charutos de ótima qualidade. As meninas mandam muito bem também. Ainda bem, né? Viu? Tinha que estar no meio, chega desse negócio de machismo no tem mundo do isso, charuto. né? Né? Tem isso. tá na hora. É isso aí. Gabriel, cara, muito obrigado. É isso, eu que agradeço pra gente poder Muito falar obrigado, e velho. falar mais do charuto, ter espaço assim, isso que vocês estão fazendo hoje é muito importante porque valoriza, incentiva, mostra o que é de qualidade, o que não é. As pessoas precisam de informação, né? A única Sim. coisa da gente consumir alguma coisa é com informação. E poder estar num ambiente assim, com quem está disposto e quer falar, e a gente poder mostrar e abrir nossos canais, né, de óbvio, comunicação né? todo Óbvio. para isso, eu acho que é o mais importante de tudo. Eu me sinto só como uma ferramenta, só como um peão Não, no mas meio o- desse sistema para a gente democratizar mais, cada vez mais, o charuto de qualidade e de origem. Mas o papo foi muito bacana e é sempre importante a gente também aprender, né? A gente abre espaço e a ideia do Zinecast é esse, trazer cada vez mais gente que tenha a dizer em diversos segmentos, diversos ramos, contar histórias. E que legal que a gente pôde apresentar essa paixão de vocês, que também é transformado em profissão, no teu caso. O João é um cara que não vive disso, mas gosta muito disso, e eu sei disso há muito tempo, e que mais pessoas possam se interessar. Eu vou me despedindo por aqui. Obrigado, gurizada. Obrigado de novo, tá? Eu que agradeço. João. Nas ordens. Vou me despedindo, mais um Zinecast aqui na rádio que você vê no nosso canal do YouTube. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir, de curtir, de compartilhar essa coisa toda. A gente volta daqui uns dias, né, com mais um episódio do Zinecast. Fica ligado na nossa programação aqui da rádio que você vê. Valeu, até mais.